Então, pessoal, vamos lá para a nossa revisão de gestão de risco. Essa é a matéria aqui do segundo bimestre. E a revisão começa com o conceito, né? O que é gestão de risco? É o processo de identificação e avaliação do risco, reduzindo a um nível aceitável e implementar mecanismos adequados para manter esse nível. O que quer dizer isso? O risco dificilmente ele vai ser eliminado. No entanto, ele precisa ser tratado para que ele fique dentro de um nível aceitável, né? Dentro do apetite de risco da instituição. Ou seja, toda instituição ela tem um determinado apetite de risco. Então, pessoal, como é que funciona, né? Como é que é o ciclo de análise e avaliação de risco? Antes de tudo, eu preciso definir o contexto, eu preciso definir o escopo. Uma vez eu definir o escopo, o que seria definir o escopo? Eu vou informar quais são os ativos, né? Qual é o contexto em que eu vou fazer análise e avaliação de risco. Então eu posso fazer uma análise e avaliação de risco somente para a minha DMZ, né? Que são os ativos que ficam de borda, na borda para a internet. Posso dizer que eu vou fazer análise e avaliação de risco somente para os ativos que suportam os processos financeiros. Eu posso dizer que eu vou fazer análise e avaliação de risco para os servidores que suportam o processo de e-commerce. Então, na hora, no momento em que eu definir fazer uma análise e avaliação de risco, eu preciso definir o contexto. Sem definir um escopo, a minha análise e avaliação de risco ela fica muito subjetiva, o que não é uma boa estratégia para que você de fato tenha uma análise e avaliação de risco eficiente. Uma vez eu identifiquei, né, eu defini o contexto, aí eu vou identificar os ativos, né, que compõem aquele escopo. Então eu identifico todos os ativos relacionados àquele escopo, e uma vez identificados esses ativos, eu vou de fato analisá-los, né, em busca de possíveis vulnerabilidades. E uma vez identificadas essas vulnerabilidades, eu vou avaliar, né, a probabilidade dessas vulnerabilidades serem exploradas. Então, aí uma vez eu analisei, avaliei a probabilidade dessas vulnerabilidades serem exploradas, então eu venho com o tratamento. E o tratamento, né, ele tem algumas etapas. Então vamos lá. Quais seriam as etapas do tratamento? Eu poderia aceitar o risco, né? O que seria eu aceitar o risco? Chegando à conclusão de que o ganho para esse risco, para este processo de negócio, o ganho para a empresa, ele é bem superior do que o risco sinalizado. Então eu acredito que não vale o esforço, né, de eu deixar de fazer esse negócio. Eu simplesmente vou aceitar aquele risco, porque a probabilidade de ganho é bem maior, é bem superior do que uma possível perda. Então, nesse contexto de aceitar o risco, é porque eu fiz uma análise de custo e benefício e identifiquei que vale a pena correr esse risco. Vamos citar um exemplo. Por exemplo,
estou ofertando um produto, né, um produto de crédito, aonde o meu ganho, né, mensal em cima daquele valor a ser concedido é de 30%. No entanto, conforme o público-alvo, né, conforme o público selecionado, a probabilidade de inadimplência desse público é de 2%. Ou seja, se eu adotar mecanismos, né, para mitigar esse risco de 2% de prováveis inadimplentes, eu posso endurecer, né, os critérios para ofertar o crédito, e outros concorrentes, né, com critérios mais flexíveis, poderão ser favorecidos para que esse cliente vai buscar, né, contratar o crédito com eles. Então eu estou perdendo uma oportunidade de ganho. Ou seja, eu tenho um escopo definido de pessoas, de público, e esse público ele tem mostrado em seu histórico que são pessoas com baixo índice de inadimplência. Então eu entendo que o risco ele é, vamos dizer assim, aceitável, né? Faz parte do negócio. Uma outra forma de tratamento é mitigar o risco. Então, o que seria mitigar o risco? É reduzir o risco para um nível aceitável. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho, surgiu, né, um boletim, boletim de vulnerabilidade, onde o sistema operacional ele precisa ser atualizado de forma tempestiva. Caso contrário, ele está exposto a um tipo de malware, podendo ser um ransomware, né, um sequestro de dados. Então, o que poderíamos fazer com que eu mitigasse esse risco? Uma vez a infraestrutura fosse afetada por esse tipo de malware, afetaria gravemente, né, a segurança da infraestrutura, dos sistemas, o que poderia causar indisponibilidade e fatalmente impactar o negócio da empresa, essa deixando de operar. E dependendo do seu nicho de negócio, esse impacto pode ser impactos mensuráveis, né? Impactos bem grandes aí, a depender do nicho de negócio da empresa. Como poderíamos reduzir esse risco para um nível aceitável? Sabe-se que um processo de atualização de sistemas operacionais é um processo não tão simples, né? Um pouco complexo e pode se tornar até moroso. Até porque você precisa pegar um novo patch de atualização, fazer um teste, né, um ambiente de teste. Uma vez avaliou, né, quais são os possíveis efeitos colaterais dessa atualização, esse patch ele vai para um ambiente de homologação, onde você vai fazer um teste integrado com os demais sistemas, né, com os sistemas legados, para identificar possíveis impactos, e só assim você de fato consegue colocá-lo num ambiente produtivo, né, um ambiente onde os ativos estão ali funcionando e suportando o negócio. Então, como poderíamos mitigar esse risco, né? Para alguns malwares, né, a gente chama de OCs, né, que são informações de eventos, né, a gente chama os IOCs de indicadores de comprometimento. Há alguns sites especializados, há alguns fóruns especializados, há alguns grupos especializados disponibilizam a assinatura de alguns malwares. Então, simplesmente a gente pegaria essas assinaturas e
colocaríamos, inseríamos essas assinaturas nos DPS, IDS, que são ativos de redes, para monitorar o tráfego, buscando encontrar algum tipo de comportamento anormal. Consequentemente, identificando essa assinatura para com o que está chegando para dentro da sua infraestrutura, automaticamente esse comportamento seria identificado e bloqueado, não permitindo, né, a proliferação ou a inserção do malware no seu ambiente externo, no seu ambiente interno. Isso seria uma forma de mitigação, ou seja, eu estaria configurando os meus dispositivos de redes para que, ao identificar uma assinatura, né, relativa ao determinado malware, ele bloquearia e não deixaria que esse malware adentrasse a infraestrutura da empresa. Isso a gente entende como um controle compensatório, até porque o controle adequado seria a atualização de todos os sistemas operacionais que estão vulneráveis para aquele tipo de malware. Então, isso aqui é um exemplo de mitigação de risco. E aí teríamos também a transferência do risco, né? Provavelmente você contrataria um seguro, né? Onde que aquele risco, né? Aquele negócio onde obtivesse aquele risco, e caso aquele risco se concretizasse, uma empresa seguradora ela arcaria com os prejuízos. E eu acredito que esses são as principais formas de tratamento de risco, né? Todas irão convergir, né? Praticamente quase todas as formas de tratamento de risco irão convergir para esse tipo de situação. E existem dois tipos de análise de risco: a qualitativa, onde são valores arbitrados com descrições representadas por termos linguísticos, que a exemplo daquela que foi explicado, né, onde eu tenho uma análise mais subjetiva, né, que é uma análise de um risco baixo, um risco médio ou alto, né? Então, assim, eu não estou quantificando o risco, ele é mais um risco aproximado, né? Uma definição aproximada, para que você possa tomar decisões ali de forma tempestiva. E eu tenho a análise de risco quantitativas, que são valores numéricos, né? Para a representação de variáveis estudadas, ou seja, é um risco mais bem elaborado, ele é mais dificultoso, vamos dizer assim, no entanto, ele é mais assertivo na tomada de decisão. Então, pessoal, aqui estão alguns modelos, né, dois modelos aqui, vamos dizer assim, de matriz de risco de análise qualitativa, né? Onde eu tenho aqui do meu lado esquerdo impacto, lado superior, e probabilidade, né? E aí eu faço o cruzamento do impacto versus a probabilidade, e aí eu chego ao valor do risco, né? E aí, como eu citei anteriormente, pode ser um risco alto, médio ou baixo. E aí eu tenho uma outra forma de demonstrar, né, a análise qualitativa, onde eu tenho aqui, né, duas réguas, e sendo que próximas à extremidade aqui nas bases da régua, eu tenho os riscos baixos, no meio um risco médio, e nas extremidades ali eu tenho um risco alto. É uma forma aí de se apresentar aí uma matriz de risco utilizando a abordagem de avaliação qualitativa. Aqui no próximo slide eu tenho aqui um modelo aqui de análise quantitativa, onde eu vou sinalizar aqui valores relacionados a possíveis perdas. Por isso, quando se fala em valores monetários, você consegue justificar melhor, né, para a alta administração, para o corpo diretivo da empresa, pois estes estão mais habituados a lidar com termos financeiros do que
termos tecnológicos propriamente ditos. Então, partindo aqui para um exemplo prático, né, vamos fazer uma revisão aqui do último exercício que foi ministrado aí em aula, aonde na composição de um relatório de análise de risco deve-se considerar o seguinte, né, os ativos, né, quais serão os ativos que serão avaliados. Voltando lá no conceito, né, na metodologia para análise e avaliação de risco, eu preciso definir um determinado escopo, né? No caso aqui desse relatório, como exemplo, o escopo seria um servidor web e uma estação de trabalho, né? Esses são os ativos que serão avaliados, sendo que no ativo 1 é um servidor que suporta um processo de negócio de uma empresa varejista, uma empresa que tem a atividade de e-commerce. E no ativo 2 ele é uma estação de trabalho qualquer, com um sistema operacional obsoleto. Então, para o escopo de análise, eu identifiquei o seguinte: na hora de realizar a análise, é possível identificar as seguintes vulnerabilidades. Para o ativo 1, uma parte desatualizada. E ou a parte desatualizada, ou a vulnerabilidade de servidor web desatualizado, as ameaças para esse tipo de vulnerabilidade são as seguintes, né? Um ataque de DDoS, né? Que seria um ataque de negação de serviço, um deface, que seria aí a pinchação da página principal, né, da empresa, né, do site, e um provável aí, roubo de informações. Ou seja, explorando essa vulnerabilidade e tendo sucesso, pois é preciso avaliar, né, a probabilidade dessa vulnerabilidade ser explorada e a existência de exploit para que, de fato, o atacante tenha sucesso ao tentar explorar essa vulnerabilidade. E entendo que todas as ameaças, ela pode ser decisiva para o negócio da empresa, pois um ataque de DDoS seria eu deixar o site indisponível para que o cliente, né, o cliente usuário, realizasse algum tipo de compra. Da mesma forma, se eu altero a página inicial do site, né, do site de compra, do site de e-commerce, eu também ficarei indisponível para interagir com o usuário, com o cliente usuário. Então, eu tenho aí duas ameaças que poderia deixar o meu negócio indisponível. E a depender, né, do faturamento da empresa, por dia, por hora, vai depender da indisponibilidade, caso essa empresa fique aí indisponível para interagir com o usuário, com o cliente, aí por questões de horas, e talvez até por dias, buscar, né, de forma mais assertiva o impacto, fazendo uma análise, uma avaliação de quanto essa empresa, no seu ambiente normal, fatura por hora. E aí, pela quantidade de horas, saberíamos, né, entre aspas, vamos dizer assim, porque não deveremos considerar apenas isso, mas todo o processo negocial, assim como perda de imagem, né, o impacto de imagem junto aos seus clientes e fornecedores, assim como investidores. Então, se uma empresa fatura aí, vamos dizer assim, 100 mil reais por hora, né, entende-se que é uma grande varejista, e ela revende em todo o território nacional. E esse site fique, em média, aí, 3 a 4 horas indisponível,
calcularia assim de forma básica, direta, um prejuízo de R$400.000, para que vocês aí entendam melhor aí como é que seria realizada essa análise. E aí o ativo 2, né, um ativo não tão relevante por ser uma extração de trabalho, e aí ela possui algumas vulnerabilidades e também algumas ameaças que podem explorar essa vulnerabilidade. A contextualização aqui se faz necessária devido à próxima página aqui do nosso exercício. Por quê? Porque através dessas tabelas eu vou conseguir mensurar aí o risco, pois o exercício implica em eu fazer uma análise que se chama semi-quantitativa ou semi-qualitativa, porque eu vou usar os dois conceitos. Eu vou usar o conceito de qualitativo e, de certa forma, o conceito quantitativo. Por quê? Porque semi-quantitativo ele dá um melhor direcionamento na tomada de decisão de como e onde eu irei priorizar, né, as minhas contramedidas. Então, eu preciso identificar, primeiro, qual é a relevância daquele ativo para a organização. Então, eu tenho uma escala aqui de 1 a 5, sendo que o nível 1 é uma relevância muito baixa para a empresa e o nível 5 é uma relevância muito alta. Esta relevância irá subsidiar na análise e avaliação de risco que o analista irá realizar. Da mesma forma, eu tenho que fazer uma análise das vulnerabilidades, né? Se caso aquela vulnerabilidade ela for explorada, qual é o nível de impacto, né, para a segurança da empresa. Tendo também aqui 5 níveis, sendo 1 muito baixo e o nível 5 muito alto. E por fim, e não menos importante, a probabilidade das ameaças explorarem a vulnerabilidade. Então eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho 5 níveis, sendo o nível 1 muito baixo e o nível 5 muito alto. Ou seja, nível 5 muito alto é quase certo, né, maior ou igual a 90% a probabilidade de uma ameaça explorar a vulnerabilidade. Ou então é improvável, ou seja, menor que 10% que a ameaça explore a vulnerabilidade. E por fim, feito, né, os cálculos acima, né, baseado lá no contexto, no escopo definido, chegamos aqui a um nível de risco. E pelos cálculos podemos chegar aqui, né, um nível de risco muito baixo, que vai de 1 a 6, ou nível de risco muito alto, que vai de 60 a 125. Abaixo nós temos aqui, né, na próxima página nós temos aqui uns exemplos. Ativo 1, né, considerei que o ativo é um ativo de alta relevância, por isso dentro do quadrado aqui 5. E a vulnerabilidade também é nível 4. E a ameaça, vamos dizer assim, ameaça de defacement, nível 3. Vamos lá nas tabelas para identificar o que seria isso. Ativo 1, né, que é a relevância 5, pode afetar toda a empresa e os prejuízos serão extremamente altos. Vulnerabilidade. Qual é o impacto dessa vulnerabilidade? Afetará muito gravemente a segurança. E por fim, qual é a probabilidade, né, vamos no nosso caso aqui o defacement, dessa ameaça se concretizar? É provável, é média, né, no caso a classificação média, provável de 35 a 65% de probabilidade de fato dessa vulnerabilidade ser explorada. E aí chegamos a uma continha de 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então é um risco, conforme a tabela aqui em cima
muito alto, porém tendencioso para alto, porque o extremo é 125. Por isso, ele subsidia, né, a régua aqui é justamente para subsidiar o gestor na tomada de decisão. Em nosso caso aqui, foram analisados 3 tipos de risco, sendo 2 muito alto, aliás, os 3 muito alto. Consequentemente, o que será priorizado é esse com tendência de alto e depois os demais. Eu acredito, pessoal, que é o suficiente aqui para revisão, né? Pelo que a gente vem conversando nas aulas. Eu acredito que é o suficiente aí para que vocês possam fazer uma boa avaliação. E aí, agradeço aí pela atenção e até a próxima.